Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Na aula de hoje falaremos alguns aspectos sobre ali os pontos sensíveis, né? Eu quando dou algumas dicas lá no meu Instagram, a gente fala sobre o estudo e a atenção dos pontos sensíveis. Mas aí muitas pessoas me perguntam, né, no direct, Thiago, o que é ponto sensível? O que é ponto sensível? E aí, como o Instagram nos limita um pouco ali ao tempo de informação, né? O story ali cada 15 segundos, e o feed não seria o local adequado, optamos por fazer hoje diferente o nosso encontro semanal, informando ali, trazendo algumas orientações sobre o estudo para concurso público em temas sensíveis, né? Vamos lá. Hoje, vamos falar um pouquinho de concurso público. Hoje, obviamente, além do conteúdo programático, aquele candidato ele deve se organizar, né? Para quê? Para que ele otimize o tempo. Hoje você trabalha, você estuda, você não tem tempo para ficar lendo um monte de material. A cada momento troca de material, isso é normal, essa ansiedade, mas a gente precisa ter algumas regras para que a gente consiga se organizar melhor. Na verdade, tudo quanto é projeto que a gente inicia na nossa vida, a gente precisa de uma organização. E para estudar para concurso não seria diferente, né? Então, a primeira regra é você se organizar no seu tempo. Quanto tempo você dispõe para estudar? Ah, Thiago, eu disponho de 3 horas. Ah, Thiago, dispõe de 12. Ah, eu disponho de 3. Independente da sua quantidade de hora, a quantidade de hora nem sempre reflete o resultado do estudo. E eu justifico. Aqueles candidatos que possuem o maior tempo para estudar, eles têm uma tendência. Eu falei uma tendência que não é uma regra. Eles têm uma tendência de procrastinar o seu estudo. Por quê? Ora, se eu possuo muito tempo para estudar, eu tenho uma tendência a falar assim, depois eu vejo. Esse tema depois eu vejo. Você vai sempre procrastinar aquele assunto. Ah, eu vou ver um telefone, uma ligação aqui rapidinho e que daqui a pouco eu vejo, porque o cara tem 10 horas, 12 horas para estudar. E aí, na sequência, ele fica o quê? Procrastinando. Aquele candidato que tem 2, 3 horas apenas por dia de estudo, o que ele faz? Cara, ele quer aproveitar ao máximo aquele tempo que ele possui. Porque se ele ficar interrompendo o seu estudo para olhar o celular ou para olhar uma rede social, dificilmente ele vai conseguir avançar. Então, aquele candidato, em regra, que tem menos tempo, a probabilidade dele levar esse estudo mais a sério é um pouco maior, né? Mas isso não é uma regra, tá? Tem pessoas ali que tem pouco... Opa, caiu aqui. Tem pouco tempo de estudo, mas ainda assim fica analisando redes sociais. Então, o que é importante é a gente se organizar e dividir o nosso quadro de horário, né? Pessoal, veja bem, não existe uma regra para o que eu vou falar aqui, né? Cada um tem sua metodologia de se organizar. Eu gostava de estudar 2 matérias por dia, uma matéria de manhã e uma matéria na parte da tarde. Ah, eu gosto de estudar uma matéria só o dia inteiro ou a semana inteira. Eu acho arriscado, porque são 10, 12 matérias. Ah, eu gosto de estudar até esgotar o conteúdo programático de processo. Beleza. Aí, quando você acabar o conteúdo programático de todas as matérias, você já não lembra que você estudou na primeira. Né? Porque o que acontece, pessoal? O estudo para concurso ele é acumulativo de informação. Você tem que revisitar esses temas, principalmente os temas sensíveis, de preferência semanalmente. Por quê? Ora, como é que você vai memorizar, você vai decorar, você vai entender, você vai compreender se você estudou isso mês passado? A gente precisa revisitar aqueles temas sempre, principalmente os temas sensíveis. Então, se organizem. Entrando no segundo ponto, né, quando eu falo se organizar no nosso núcleo base. O que é um núcleo base, Thiago? Vamos lá, rapidinho, ó. O núcleo base, pessoal, o núcleo base ele é formado por algumas matérias, aquelas exigidas para delegado de polícia. Então, por exemplo, são matérias que vão cair. Penal,
processo penal, constitucional, administrativo, civil, medicina legal, criminologia. Volta comigo. Essas matérias caem praticamente em todo e qualquer concurso para delegado de polícia. O que vai vir diferente são algumas matérias periféricas. Ah, Thiago, faltou direitos humanos. Não, nem sempre direitos humanos cai. Nem sempre há concursos que não cobram direitos humanos. Ah, mas eu quero inserir, não tem problema. Esse é o nosso núcleo duro. Vamos voltar aqui, ó. O nosso núcleo duro, ele é formado nessas matérias aqui. O que eu estou querendo dizer? Que você deve se organizar em cima dessas matérias. Ah, e vai cair tributário, vai cair financeiro. Isso são matérias que a gente denomina de matérias periféricas. Periféricas. Por exemplo, direitos humanos, por exemplo, tributário, né? Alguns estados caem tributário, alguns estados cobram empresarial, né? Dentro de civil. E aí, isso aqui a gente estuda como, Thiago? A gente insere essas matérias aqui quando sair o edital, porque a sua base vai perpassar por essas matérias aqui. Essas matérias são denominadas as matérias base. Né? Em razão disso, elas devem ser uma constante no seu estudo. Tranquilo? E aí, pessoal, temas sensíveis. Vamos compreender o que é isso. Ora, a gente está estudando, fazendo um concurso para sermos delegado de polícia. A gente deve dominar alguns assuntos. E outros assuntos a gente pode apenas estudar pelo código. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: alguns temas a gente consegue estudar por um material, por um PDF ou por uma sinopse, né? Ou por algum livro mais enxuto, algum resumo. Por exemplo, né? Vamos lá. Para delegado de polícia, alguns concursos cobram recursos. Recursos. Aí cai lá, ação autônoma de impugnação. Ah, Thiago, eu preciso estudar isso por livro? Não. Então, tema sensível, vamos ao conceito, se é que existe. Tema sensível é aquele tema em que certamente vai cair no seu concurso, seja numa prova discursiva, seja numa prova objetiva. São temas que são certeiros de serem cobrados. Ah, Thiago, quais são? Eu listei alguns aqui, o que eu trouxe comigo durante a minha caminhada, né? E ao que tudo indica, manteve essa mesma regra. Então, por exemplo, dentro do direito penal, deixa eu voltar aqui, ó. Dentro do direito penal. Do direito penal, teoria do crime. Ó, teoria do crime. É óbvio que teoria do crime vai cair. Qual a parte, Thiago? A parte que eu mais acho importante é a tipicidade. Né? Tipicidade, conduta, resultado, nexo de causalidade. Somado a isso, teoria da ação, muito importante, ação, omissão, já entrando ali, né, erro, dolo, culpa, preterdolo, você vai poder pausar o vídeo e anotar, né? Não precisa ficar elencando aqui. Princípio, concurso de pessoas, imagina isso aí para delegado de polícia, concurso de pessoas, concurso de crime numa segunda fase, você saber a adequação, né? Fazer ali a incidência de concurso formal, material formal impróprio diante daquela conduta. Dentro já da parte especial do direito penal, crimes contra a pessoa, crimes contra a administração pública, crimes contra a dignidade sexual, olha agora, crimes contra o patrimônio,
roubo, extorsão, apropriação indébita, tudo isso afeta a autoridade policial, é dia a dia de delegacia. Se você parar para analisar, a maioria das questões, elas saem daí, de patrimônio, de crime contra a vida, homicídio, ameaça, liberdade individual. Então, Tiago, você está falando sobre tudo? Não, tem capítulo que ficou de fora. Crime contra o respeito aos mortos, por exemplo. Então não deu estudar? Não é isso. Você pode estudar como? Lendo um bom resumo ou você lendo o quê? Uma sinopse. Os temas sensíveis, olha aqui que importante, ó. Os temas sensíveis, o que eu quero dizer com tema sensível? São temas importantes que certamente irão cair, né, no seu concurso. E quando eu falo tema sensível, imediatamente deve vir à sua cabeça. Você deve estudar com base em uma doutrina. Você não pode se dar ao luxo de ir para uma prova de concurso público sem saber a teoria do crime, sem saber a teoria do erro. Não tem como, erro de tipo, erro de proibição, erro de tipo essencial, acidental, excusável, inexcusável. Tudo isso aí você deve dominar. Você acha que o seu examinador ele vai cobrar uma profundidade de um concurso para delegado na teoria do crime, né, falando ali da teoria do erro, aprofundando só a diferença excusável e inexcusável? Claro que não, ele vai trazer informações, ele vai te cobrar, ele vai te exigir. E de onde você vai extrair informação? Livro. A sua base tem que ser sólida, até porque alguns concursos, pessoal, eles vão cobrar uma primeira fase objetiva, que é o que eu chamo de cara crachá, né? Você faz ali marco X, meio que decorou, mas depois você tem que escrever 15, 20 linhas sobre o Instituto. Imagina escrever 15, 20 linhas sobre a teoria do erro. Muita coisa, né? Então, assim, a gente deve ter uma boa base, uma base que eu falo, denomino de sólida. E como que a gente formaliza uma base sólida? Através de núcleo sensível, tema sensível. E como eu vou construir? Leitura de livro. O que eu estou falando não é para você fazer o seu estudo com base em livros. Não estou falando isso. Pode continuar estudando pelo seu material. Não estou falando para você trocar de material. Estou falando para você estudar pelo seu material, pela sua sinopse. Mas alguns pontos, quais? Os temas sensíveis devem ser vistos em livros. Por exemplo, continuando aqui, dentro de processo penal, o que eu acho sensível? Inquérito policial, não preciso nem justificar. A gente precisa exaurir inquérito policial dentro de uma doutrina. A gente não pode ir para a prova para delegado de polícia sem dominar inquérito policial. A parte principiológica, olha agora o OBS. A parte principiológica é importante em qualquer das nossas matérias. É importantíssimo sabermos princípios, tanto do direito constitucional, quanto do direito administrativo, quanto ali do direito civil, do processo penal, do direito penal. A gente deve dominar a parte principiológica. Então, voltando aos temas sensíveis dentro de processo penal. Então, na minha concepção, tema sensível de processo penal seria inquérito policial, ação penal, competência, provas e prisão. É óbvio. Isso tudo conjugado com a jurisprudência. Eu já falo sobre isso. Jurisprudência. Tá? Então, esses são os temas sensíveis de processo penal. Direito constitucional, na minha humilde opinião, tema que eu acho sensível dentro de constitucional. Interpretação, né, hermenêutica constitucional, poder constituinte, direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, bem como segurança pública, meio ambiente. Segurança pública é óbvio, você deve dominar interpretação constitucional, deve dominar controle de constitucionalidade. É um tema que, quando é cobrado de forma dificultosa e sempre conjugado ali com os julgados do Supremo, é óbvio, né? O controle de constitucionalidade, quando ele cai conjugado com julgados no Supremo Tribunal Federal. Entrando já dentro de direito administrativo, princípios do direito administrativo, organização da administração pública,
administração pública indireta, porque a administração pública direta, ela é estudada onde? Dentro do direito constitucional, União, Estado, Distrito Federal e município. Então, a gente, na organização da administração, a gente estuda o quê? A organização indireta, poderes administrativos, normalmente poder de polícia, atos administrativos, serviço público. Esses temas que eu estou pontuando são os temas que a gente acredita serem sensíveis. E se você parar para analisar, faz sentido. As duas questões que cobraram na minha prova discursiva no Paraná foram poder de polícia, se você der uma analisada. Os últimos concursos para delegado de Polícia Federal cobraram o quê? Poder de polícia. A todo momento o poder vem caindo. Então, o poder, principalmente de polícia, é um tema sensível na nossa interpretação, né? Improbidade administrativa, né? Foi toda reformulada, leitura da lei seca. Então, pessoal, esses temas que eu mencionei aqui são os temas que a gente acredita serem sensíveis. Então, Thiago, o que é tema sensível? O tema sensível é aquele tema que é certo de ser cobrado e você não pode se dar ao luxo de ir para uma prova que tenha pertinência com o seu cargo de delegado de polícia, de não dominar. Irmos através do nosso estudo com uma base doutrinária ali, né? O artigo 1º, o artigo 18 da Constituição Federal, já entrando na lei seca, né? Quando a gente fala lei seca, eu vejo que alguns colegas aí, alguns candidatos, se utilizam de uma lei seca anotada, a lei seca comentada e tal. Quando eu falo o estudo da lei seca, é você abrir o código e ler a literalidade do dispositivo. Por quê? O estudo da lei seca, quando a gente menciona a lei seca, e o estudo da lei seca é praticamente uma unanimidade entre os professores, porque quando cobra a primeira fase é lei seca, vide, por exemplo, o VUNESP, quando eles cobram a lei seca na primeira fase, é porque o candidato não gosta de estudar. E outro argumento, não dá margem à anulação. Copia, cola, bota na prova. Ou o candidato sabe a redação, ou ele não sabe. E qual é o grande lance de quando eu falo, né, literalidade do código e nada mais? Porque a leitura do código da lei seca nada mais é do que uma forma de você memorizar a redação da lei. E ali, quando você for fazer a prova, tiver a cópia ipsis literis ou tiver faltando alguma parte da redação, você vai entender assim, cara, tem alguma coisa errada ou não. Não, é exatamente isso aqui, está correto. Porque o candidato lendo lei seca anotada, lei seca comentada, qualquer tipo de orientação que tire a sua atenção é um plus na sua leitura. Você está lendo a redação, diz lá, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1, comparecer ao local do crime, né, e preservar o local até a chegada dos peritos criminais. Artigo 6º, inciso 1. Eu decorei essa porra desde a minha época que eu estudava, 2009, 2010. Aí o candidato lê um código anotado, comentado, e aí vê várias anotações embaixo, isso aqui, não sei o que. Cara, isso aí não vai te fazer memorizar. A ideia da leitura da lei seca, quando a gente fala leia a lei seca, é que você bata o olho na redação e fale que esteja alguma coisa errada. Porque se tiver alguma outra informação a mais, o seu cérebro vai ficar focado também naquela informação. E não vai dar o efeito pretendido quanto da leitura da lei seca. Então, a gente precisa compreender isso. E aí, leis penais especiais. Leis penais especiais, quando cai em concurso, pessoal, leis penais quando cai em concurso, ela cai de duas formas. Uma primeira, ou é jurisprudência, que é a grande maioria, lei de drogas, por exemplo, estatuto de desarmamento, organização criminosa, ou é a literalidade da lei seca. Literalidade da lei seca, né? Ou você estuda somente a lei seca, conjugado com a jurisprudência. E aí há algumas leis, pô, Thiago, mas são 30 leis que tem no meu edital. Beleza, se vier, ao todo longo da minha vida de concurseiro, só vi uma vez cobrar código eleitoral na minha vida, foi em Santa Catarina em 2014. O resto nunca mais vi cobrando código eleitoral. Estatuto torcedor vi uma única vez, caí em concurso efetivamente, enquanto da minha preparação, é óbvio, né?
No decorrer dos anos já veio caindo outras vezes. O que eu quero dizer com isso? Outras, né, as leis, elas se repetem. E existem algumas leis denominadas sensíveis. Por exemplo, organização criminosa. Por exemplo, juizado especial criminal. Por exemplo, crimes hediondos. Agora, a nova Lei 13.869, né, de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade, Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.137, lavagem de dinheiro, são questões, são leis que são certas de estarem na sua prova. E aí é o que eu denomino tema sensível. Tudo aquilo que for de extrema relevância para a sua prova, você deve dar muita ênfase, inclusive lendo através de doutrina. Tiago, você acabou de falar que lei extravagante, quando cai, ou cai lei seca, ou cai jurisprudência. Assim, o que você vai fazer nessas leis? Você vai exaurir a jurisprudência. E cuidado em jurisprudência com lei seca, com legislação extravagante. Por quê? Porque todo momento muda um posicionamento. A todo momento muda um posicionamento. E a gente deve estar sempre lendo o último informativo sobre aqueles julgados pertinentes. Então, pessoal, a nossa ideia aqui foi trazermos, né, um conceito e algumas orientações do que seriam considerados temas sensíveis. Então a gente já sabe, tema sensível é aquele tema que é praticamente certo de vir em prova. E se tem pertinência com a minha carreira pretendida, obviamente eu preciso me debruçar mais sobre esse assunto. Eu preciso avançar mais, eu preciso verticalizar mais esse assunto, porque eu posso ser instado de forma mais verticalizada. Prisão, inquérito, ação penal, competência, teoria do erro, crimes contra o patrimônio, percebam, né? Isso tudo é o quê? Tema sensível. Então, a sugestão, a dica que fica aqui, nesses temas sugeridos aqui por mim, denominados temas sensíveis, dê uma atenção na leitura de alguma bibliografia que você ache mais adequada, e nos demais assuntos, nos demais temas, por exemplo, ação autônoma de impugnação, recurso, a lei seca, com um bom material, vai resolver. Tá bom, pessoal? Se gostaram do vídeo aí, se inscrevam no canal, deixem um like. Até a próxima semana. Um abraço.